Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula de biologia. Nesta aula, nós vamos estudar sobre o núcleo celular e os cromossomos. Aqui nós temos imagens, que representam o núcleo celular e os cromossomos. Nós vamos ver qual é a função do núcleo, o que são cromossomos, qual é a função dos cromossomos. Fique com a gente até o final que você vai gostar. Bora? Aqui, o núcleo é a região da célula, núcleo celular é a região da célula eucarionte em que ocorre o controle das atividades celulares. O núcleo é responsável pelo controle das atividades celulares. E é neste local que encontramos os cromossomos, que são estruturas que consistem em DNA e em moléculas proteicas associadas. Núcleo e DNA cromossomos e DNA é a mesma coisa. Fique atento que nós vamos falar sobre isso. No núcleo também é feita a síntese de todos os tipos de RNA, os quais serão posteriormente transferidos para o citoplasma. Olha que informação interessante. Nós vamos estudar mais na frente, em outra aula, sobre os ácidos nucleicos, que são DNA e RNA. O DNA, ele é a nossa informação genética, está lá dentro do núcleo. E o RNA, eles são produzidos lá no núcleo. E aí eles são transferidos para o citoplasma, onde eles vão atuar. Aqui nessa célula a gente tem uma representação, a célula, membrana celular, que é a membrana da célula, membrana plasmática, a região do citoplasma, toda essa estrutura aqui, e as organelas distribuídas, e aqui a gente tem o núcleo, que geralmente está centralizado. E a gente tem como componentes do núcleo, carioteca, nucleoplasma, nucleolo e cromatina. Nós vamos ver a função de cada uma dessas estruturas. A estrutura do núcleo. O núcleo que mede cerca de 5 nanômetro, não lembro o nome dessa medida, de diâmetro, e é constituído por um envelope, um envoltório nuclear, pela cromatina. Essas são as estruturas do núcleo. Cromatina, envelope nuclear, nucleolo e a matriz nuclear e o nucleoplasma. Aqui está o núcleo, centralizado, ele é um pouco envolvido pelo retículo endoplasmático, e a gente pode observar o nucleolo, essa bola vermelha aqui no meio, mais centralizada, e a membrana nuclear, que é também chamada de carioteca, e o núcleo propriamente, tá? Esse espaço aqui entre o nucleolo e a membrana nuclear é o nucleoplasma. Nessa imagem a gente tem uma representação mais precisa, aqui embaixo. O nucleolo, essa bola aqui mais centralizada, toda essa estrutura grande é o núcleo, tá? Essa aqui é o nucleolo. A gente pode ver aqui filamentos de cromatina, soltos, que na verdade são DNA, poros na membrana nuclear, que é a carioteca. Esses poros são furinhos que servem de passagem, por exemplo, dos RNAs que são produzidos lá dentro do núcleo, precisa passar para o citoplasma. Vamos ver a função do envoltório nuclear. O envoltório nuclear é também chamado de carioteca. Fiquem atentos que pode aparecer os dois nomes, em exercícios. É formado por duas membranas e garante a separação entre o conteúdo do núcleo e o conteúdo do citoplasma. Então, essa é a principal função, separar o núcleo do citoplasma. A membrana mais externa é constituída de retículo endoplasmático granuloso, apresentando ribossomos aderidos. É essa aqui, retículo endoplasmático granuloso, e as bolinhas que são os ribossomos. Entre uma membrana e outra encontra-se um espaço que é chamado de cisterna perinuclear. É esse espaçozinho aqui, entre uma membrana e outra. O envoltório nuclear apresenta poros e uma estrutura que funciona selecionando moléculas que entram e saem do núcleo. Então, funciona como a membrana plasmática, só que neste caso vai controlar a entrada e saída dentro do núcleo. Nos poros, as membranas interna e externa são contínuas, ou seja, a passagem. Aqui está um poro
e há um buraquinho, né, que vai permitir a passagem de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro. Geralmente acontece no sentido de dentro para fora. A cromatina. O que é a cromatina? A cromatina é composta por filamentos de DNA. Então, cromatina e DNA também são a mesma coisa, associados a proteínas, principalmente proteínas histonas. É a cromatina que forma os cromossomos. Então, olha, gente, atento. DNA, cromatina, cromossomo é a mesma coisa. Dois tipos de cromatina podem ser identificados no núcleo, a heterocromatina e a eucromatina. Na eucromatina, o DNA apresenta-se não condensado, isso quer dizer que ele não está compactado, organizado, e ele pode ser possível de transcrever os genes, né? Na heterocromatina, o DNA está compactado, então dificulta essa descrição. Aqui nessas duas imagens nós temos, olha só, o núcleo, né, carioteca, nucleolo e os filamentos de cromatina. Estão vendo eles aqui, ó? Eles estão compactados, estão formando cromossomos. Então, cromatina e cromossomo é a mesma coisa. Nessa imagem aqui, nós temos a cromatina, aqui, cadê a cromatina? Está ela, que é esse filamento aqui solto. Nessa representação, ela não está compactada. Então, a cromatina é formada de DNA e a cromatina forma o cromossomo. Trata-se da mesma substância, DNA, cromatina e cromossomo é a mesma molécula, só que organizados de forma diferente. Agora vamos ver os nucleolos. Os nucleolos são regiões especializadas na produção de ribossomos. Olha só, os ribossomos são produzidos lá, tá? Nesse local encontram-se principalmente RNA ribossômico e proteína. Esse RNA ribossômico é o RNA que vai depois fazer a leitura do DNA. O RNA ribossômico é sintetizado a partir do DNA. Então, as moléculas, a gente vai estudar em uma outra aula, nós vamos ver como ocorre a transcrição, que é a formação do RNA, tá? Então, esse RNA, ele é formado dentro do núcleo, nessa região que é chamada de nucleolo. Tem também o nucleoplasma, que é o componente que preenche o espaço entre as estruturas, o nucleolo e a membrana nuclear. E a cromatina. Aqui vamos focar o nucleolo, essa região aqui. É uma região onde tem uma grande concentração de DNA, por isso ela é mais densa e forma essa estrutura que pode ser visível ao microscópio eletrônico. Então, esse nucleolo tem grande quantidade de DNA, ele só está mais concentrado. Temos a carioteca, que é a membrana nuclear, os poros, essas bolinhas, esses furinhos que vão permitir essa passagem. O RNA ribossômico é formado aqui nessa região, sai pelos poros e vai atuar lá no citoplasma. E o nucleoplasma, ele é essa região aqui, entre a membrana nuclear e o nucleolo. Nessa daqui a gente consegue visualizar melhor a membrana nuclear e o nucleolo, que é esse espaço aqui, semelhante ao nucleoplasma, que é essa região semelhante ao citoplasma. Nessa representação, a gente consegue observar, olha só, aqui nós temos uma célula eucarionte, porque ela tem o núcleo bem representado, tem as organelas, olha aqui, organelas celulares distribuídas, e aqui está o núcleo. Nessa imagem, a gente tem uma representação do núcleo. Então, a gente tem aqui os cromossomos, que está aqui dentro do núcleo, aqui estão eles. Temos o nucleolo, que é essa região mais densa aqui do núcleo. A carioteca, que é, na verdade, a membrana nuclear, com os poros, visivelmente aqui destacados. E o cromossomo mais estruturado. Nessa imagem, a gente não consegue ver os cromossomos, olha só. Nós temos os mesmos componentes, o nucleolo, que é essa região mais densa. Aqui temos a membrana nuclear, né, com os poros, ó, membrana interna, membrana externa, os poros. E a gente pode observar que a cromatina, esses filamentos aqui, ó, dessa vez não estão organizados na forma de cromossomo, mas é o DNA.
Isso aqui é o DNA, só que não está organizado na forma de cromossomos. Então, essa é a diferença entre a cromatina e os cromossomos. É a organização deles. Continuando, vamos agora ver as características dos cromossomos. Os cromossomos são estruturas formadas por uma molécula de DNA. Então, o cromossomo é a mesma coisa que DNA, só que associados às proteínas, a moléculas de proteínas. Essas moléculas de proteínas ajudam a dar estrutura, a construir a estrutura do cromossomo. Nas células procariontes, observamos um cromossomo circular. Ele não tem essa estrutura, essa formação de proteína e essa divisão. Ele só é uma molécula simples que fica num formato circular. Nos eucariontes, os cromossomos são lineares, né? Estão localizados no interior do núcleo. Aqui temos uma célula, olha só, a representação de uma célula. Ali está o núcleo centralizado e lá no núcleo estão os cromossomos. Como eles são formados? A gente tem aqui uma molécula de DNA. E o que a gente pode observar? Essas bolinhas aqui são as proteínas histonas. Essa molécula, elas funcionam como um carretel para enrolar a linha. E aí a molécula de DNA vai se enrolando sobre essas proteínas. Nessa imagem nós conseguimos visualizar melhor. Aqui estão as proteínas, a molécula de DNA, as proteínas e a molécula de DNA começa a se enrolar sobre essas proteínas e vai tomando uma forma mais condensada, vai diminuindo o tamanho e essa enrolação vai formando então o cromossomo. Isso é importante no processo de divisão celular para garantir que a mesma quantidade de DNA, né, de cromossomo, contemple as duas células, nenhuma célula fique com mais DNA do que a outra. Então, essa organização de cromossomo acontece no processo de divisão celular, para garantir que o DNA seja dividido igualmente nas duas células. Seguimos a estrutura dos cromossomos. Os cromossomos, como já vimos, são formados por DNA associados a proteínas, e é um complexo chamado de cromatina. Então, está aí DNA, cromossomo, cromatina, mesma coisa. As moléculas associadas ajudam a enrolar essa molécula, reduzindo o comprimento. Isso que nós vimos, ó. A fita de DNA toda comprida aqui, e aí ela vai enrolando e vai diminuindo de tamanho para fazer a divisão celular. Quando a célula entra em divisão, verificamos a alteração da estrutura da cromatina. Então, como que nós vamos saber, professora, como que a gente vai saber se é cromossomo ou se é cromatina? Se a célula está em processo de divisão celular, a estrutura da cromatina vai ser alterada e vai ser compactada, formando os cromossomos. Se a célula não está em processo de divisão celular, então a molécula de DNA vai estar solta no formato de cromatina. Então, acontece dessa forma. Na fase da metáfase, é que nós podemos observar o período de maior condensação. É quando a gente consegue observar os cromossomos bem formados, bem organizados. Então, nessa fase é que são geralmente utilizadas para o estudo e a observação dos cromossomos. Continuamos. Agora nós vamos estudar os cromossomos, as partes dele. Os cromossomos, olha, eles têm algumas partes. O centrômero é uma estrutura formada por proteínas. Proteínas estão em tudo, tá? Que garante a conexão entre as cromátides irmãs. Essas cromátides irmãs são a mesma coisa que os braços, tá? Os cromossomos, eles permitem, o centrômero permite a divisão do cromossomo em braços. Braços é a mesma coisa das cromátides irmãs, que podem ter tamanhos diferentes dependendo da posição do centrômero. E aí, essa posição também permite a classificação dos cromossomos. Quando observamos um cromossomo não duplicado, é possível perceber a presença do centrômero e dois braços. Aqui nós temos, ó, o centrômero, essa região aqui central, que vai prender os dois braços. Esses braços também são chamados de cromátides irmãs, tá? Esse aqui é um exemplo de cromossomo duplicado. E a gente ainda tem essa outra parte aqui que é chamada de telômero, que essa parte representa a ponta do cromossomo.
essa parte amarela aqui. Não tem gene codificável, mas é responsável pela proteção do cromossomo, para ele não quebrar, para não prejudicar o desenvolvimento dos genes. Agora nós vamos ver a classificação dos cromossomos. A posição do centrômero permite a classificação dos cromossomos. E aí nós temos 4 tipos de cromossomos. Metacêntrico, quando o centrômero está na posição mediana, bem no meio. É o primeiro caso aqui, ó. O centrômero está bem no meio e os 2 braços ou as 2 cromátides são do mesmo tamanho. Temos um outro que é o cromossomo submetacêntrico. O centrômero está deslocado para um dos braços. Então, ocorre uma diferença de tamanho. Ele está um pouco mais para cima. Então, as cromátides ou os braços têm tamanhos diferentes. O acrocêntrico, o centrômero está localizado mais próximo da extremidade. Ele está mais deslocado ainda agora para a extremidade. Está quase lá na ponta. E temos os cromossomos telocêntricos, quando o centrômero está localizado muito próximo da extremidade, dando a ideia que ele só possui um braço. Aqui, ó, está grampeado só pela pontinha lá das cromátides. Então, esses são os 4 tipos de cromossomos de acordo com a localização, com a posição do centrômero: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, de acordo com a posição do centrômero. Seguimos, agora vamos falar dos telômeros, que é a região encontrada nas extremidades, ó, essas partezinhas amarelas aqui, que está na ponta de cada braço do cromossomo. Nessa região não há gene, não pode ser encontrada gene responsável por alguma característica, só tem algumas repetições de nucleotídeos, que são as moléculas que formam o DNA, porque a função desses telômeros é garantir a proteção do cromossomo, para ele não sofrer impacto. Então, fica aqui como uma parte protetora do cromossomo. Seguimos. Nós temos aqui o número de cromossomos de uma espécie. Olha só, cada espécie possui um número específico de cromossomos. Em uma célula somática humana, por exemplo, nós podemos observar a presença de 46 cromossomos. Nas células sexuais, que são as células reprodutoras, há apenas 23 cromossomos. Nós temos aqui 2 representações do cariótipo. O cariótipo é todo esse conjunto de cromossomos. E aí nós podemos ver que temos 23 pares, ó. Número 1 tem 2 cromossomos, é um par. Número 2, número 3, assim sucessivamente. E aí temos lá o último par, que é 22. O 23 está aqui, são os cromossomos sexuais, ou o par de cromossomos sexuais. Este é um cariótipo de um indivíduo masculino, ó, XY. E esse é o cariótipo de um indivíduo feminino, XX. Aí, voltando ao número de cromossomos, nós temos a redução do cromossomo nas células sexuais é importante para estabelecer o número de cromossomos na espécie, no processo de fecundação. Porque todas as nossas células, elas possuem 46 cromossomos. As células sexuais só possuem 23. O óvulo tem 23 cromossomos, o espermatozoide também tem 23 cromossomos. Por quê? Quando os dois se juntarem, essa quantidade será somada. Então, o indivíduo passará a ter os 46 cromossomos da espécie. Todos os seres vivos que reproduzem de forma sexuada, que produz células reprodutoras sexuais, precisam passar por esse processo de redução, para garantir a manutenção do número de cromossomos na espécie. Vamos entender as células haploides e as células diploides. Então, nós dizemos que as células somáticas são diploides, porque elas possuem 2 conjuntos cromossômicos formando um par. Voltando aqui, ó, no cariótipo, esse é o cariótipo de uma célula humana, nós temos
um par de cromossomo número 1, um par de cromossomo número 2, um par de cromossomo número 3. Então, essa é uma célula somática, porque ela é resultante da soma das duas células haploides, que são as células reprodutoras ou as células sexuais. Essas células somáticas são chamadas também de diploide, justamente porque tem os dois cromossomos, formando esse par. Já nas células haploides ocorre diferente, olha só. Os cromossomos semelhantes formam cada um par que são chamados de homólogos. Os cromossomos homólogos são os cromossomos que formam o par. O par número 1 é um par de cromossomos homólogos, o número 2 também. Nas células sexuais não há homólogos, não tem essa formação de par, porque só tem um cromossomo. Então, ó, apenas um cromossomo. Essas células são, portanto, haploides, não é diploide, não forma par, o cromossomo está lá sozinho. Aqui a gente tem, ó, cromossomo haploide, ele está sozinho, ele não tem os dois bracinhos. Quem são essas células? Espermatozoides e o óvulo. Quando os dois se juntarem, aí esses cromossomos vão se unir e vão se transformar nesse daqui, ó, um cromossomo diploide, que tem os dois bracinhos. Então, essa célula aqui é uma célula diploide, porque ela já tem a união dos cromossomos que estava no espermatozoide, se juntou com os cromossomos que estavam no óvulo. Então, esse indivíduo tem o número de cromossomo X, né? 46, que é uma célula humana. Então, galera, obrigado pela atenção. Nossa aula sobre núcleo e cromossomos termina aqui. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.